Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita nós estamos estudando a revista Betel, de adultos, que traz por tema nesse terceiro trimestre profetas menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. O comentarista da lição desse trimestre é o pastor Antônio Paulo Antunes. E a lição de hoje que vamos estar estudando é a lição de número 3, que tem por título Joel, Mensagem de Juízo, um chamado ao arrependimento e promessa. O textuário está registrado aí em Joel, capítulo 1, verso 14, que diz: santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. A verdade aplicada diz ainda que o avivamento bíblico é precedido de arrependimento genuíno, quebrantamento e oração. Então nós temos aqui, nesta lição, com toda certeza, uma receita prática para que possamos, quando errarmos ou quando nos desviarmos da verdade, como fazer para receber da parte de Deus as bênçãos. Então nós vamos ver no decorrer desta aula, irmãos, que Deus usa a própria natureza para punir o seu povo, muitas das vezes, como foi o caso ali, do povo de Israel, quando se apartou do Deus vivo, começou a andar por caminhos tortuosos, pelo caminho da idolatria. Então Deus permite essa praga de gafanhoto para devorar tudo, que eles achavam que tinham. Então, só mediante o arrependimento sincero, um quebrantamento de coração sincero, é que Deus move a sua mão para tirar a praga, para tirar tudo aquilo que vem punir o povo e privá-los da bênção de Deus. Então nós vemos aqui nos 3 pontos que vamos estar estudando, os objetivos dessa lição, segundo o pastor, comentarista, o comentarista desta lição, que é o pastor Antônio Paulo Antunes, Às vezes foge o nome aqui do pastor, mas a gente dá uma olhadinha lá e fica tudo certo. Então, segundo o pastor Antônio, os objetivos da lição de hoje é apresentar o cenário da mensagem do profeta Joel. O primeiro passo é mostrar o cenário daquele momento, ok? O segundo, destacar a mensagem do profeta Joel. Qual era a síntese dessa mensagem? Qual era o objetivo dessa mensagem? E segundo, ressaltar lições do profeta Joel para os dias de hoje. Então, o que nós podemos tirar de aplicação prática para as nossas vidas hoje? Então, esses 3 pontos, eles são importantes, porque nós vamos ver tudo o que aconteceu ao povo de Israel, como a profecia ou a mensagem do profeta Joel foi contundente para que o povo se voltasse para Deus, e vamos ver, por fim, como nós podemos fazer diante de tanta calamidade, de tantas coisas que estão acontecendo no nosso tempo e que muitas vezes nós estamos envolvidos nelas, e como nos voltar para Deus para evitar o pior, para não sermos condenados com este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, o texto de referência que está registrado em Joel, capítulo 2, do versículo 27 e 28, 29 e 32. Diz o versículo 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias,
derramarei o meu espírito, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Bendito seja o nome do Senhor. Diante desta leitura, a oração é para que o Senhor venha nos revestir, com o seu Santo Espírito. Precisamos orar por esse revestimento de poder, poder do Espírito Santo. A igreja, mais do que nunca, precisa desse avivamento, precisa buscar esse poder glorioso, porque somente por meio dele e através dele é que nós poderemos discernir os espíritos maus e poder saber nos conduzir de maneira íntegra diante do nosso Deus em meio a uma geração corrompida. A introdução diz ainda que o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. No livro do profeta Joel encontra-se esse chamado e por isto ele é conhecido como o profeta do avivamento. Então não pode haver um arrependimento de boca. E muitas vezes nós vamos encontrar o povo de Israel, se arrependendo e adorando a Deus apenas de lábios, de boca. Mas aqui nós vemos já na introdução que o arrependimento sincero e a mudança de vida são a base da genuína espiritualidade. Se não houver esse arrependimento sincero e uma mudança de vida, o Senhor não pode operar o milagre que Ele quer operar. Porque isso tem que ser feito, irmãos, de acordo com o meu desejo. Veja que o Senhor, Ele não vai entrar na vida de alguém, ou seja, quando eu falo Senhor, estou me referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo jamais vai trazer uma transformação de vida, de caráter, numa pessoa que não está disposta a colaborar, que não está disposta a receber da parte do Senhor essa mudança. Então você pode ter 50 anos de igreja, você pode ser um religioso fanático, mas se você não der espaço para que o Espírito Santo venha transformar a tua vida, você vai continuar assim até morrer. E o pior de tudo, pode perder a tua salvação, porque o Senhor quer esse arrependimento sincero. O Senhor quer a mudança de vida, porém, também não é uma mudança de vida imposta exteriormente, como algumas pessoas por muitos anos pensou que fosse. Eu mudo de roupa, troco a minha vestimenta, mudo o jeito do pentear do cabelo, eu não uso brinco, não passo batom, não faço maquiagem, enfim. Isso é santificação? Não, irmão, isso não é santificação. Isso é costume, porque a santificação ela é um processo que é produzido pelo Espírito Santo e que ela brota de dentro para fora. E não é o pastor, não é o bispo, não é o diácono, não é o missionário que vai ditar a regra de como essa santificação vai ser. É o Espírito Santo que vai fazer essa mudança e automaticamente aquilo que não serve, que não tem nenhum embasamento espiritual ou de santificação, o próprio Espírito Santo vai trabalhar na vida dessa pessoa para que ela abandone. Nós não podemos, por exemplo, fazer uma pessoa que fuma parar de fumar. Então precisa ela tomar uma atitude e colocar tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor vai fazer isso. Quantas pessoas foram libertas dos vícios, das drogas, porque resolveram tomar uma atitude e colaboraram com o Espírito Santo para que ele completasse a obra. Então é assim que funciona. Então muitas vezes as pessoas acham que se você enfeitar o pavão por fora, por dentro vai estar tudo bem. E não é bem assim. Você é transformado de dentro para fora. E o reflexo dessa transformação é visto exteriormente a partir do momento em que você colabora com o Senhor. Então nós vamos entender melhor o que o profeta Joel está dizendo através da sua mensagem para aquele povo e por que a calamidade se abateu sobre eles.
para que isso fosse evitado, eles precisavam tomar uma atitude. Não é simplesmente ir ao templo, adorar a Deus, fazer os rituais. Não, é muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui o cenário da mensagem do profeta Joel, que diz que ele profetizou numa época de grande devastação em toda a terra de Judá. O contexto histórico de Joel apresenta um tempo de calamidade decorrente de uma destruidora praga de gafanhoto e de uma grande seca, conforme está registrado aí em Joel capítulo 1. O povo ainda não havia atingido o estado de depravação presenciado em outras épocas, mas a religião já se caracterizava por um notável formalismo. Então nós vemos aqui o primeiro ponto sendo abordado, aonde a depravação não era igual em outras ocasiões, mas a gente vê a religião vivendo, né, um formalismo. E nós podemos observar nos dias atuais que não é diferente. Quantas religiões existem por aí que é apenas um formalismo, sabe? É um encontro de pessoas que cantam, que oram, mas ninguém está comprometido com nada, sabe? Então, irmãos, é um nominalismo, são crentes nominais. Pessoas que, para poder massagear o ego, vai a esses templos para ouvir uma palavra que não afronte, uma palavra que não seja contundente, uma palavra que não venha de fato de encontro com a necessidade daquela pessoa. Então é aquelas mensagens que a gente está acostumado de ouvir, que é aquelas mensagens de prosperidade, receba isso, receba aquilo, eis que Deus está dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo com você, você vai ser abençoado, o teu casamento é assim e assado, sabe, irmão? Mas quando um homem de Deus se levanta e prega a verdadeira mensagem de Deus direcionada ao povo, e essa mensagem vai de encontro com a ferida que está ali, muitas vezes cheia de pus, muitas vezes cheia de bicho, que precisa de jogar ali uma criolina para matar o berne, para matar aquela doença infernal, a pessoa espana, porque ela não quer, ela quer que fique colocando olhinho em cima, mas espremer o carnegão mesmo para tirar a sujeira que está ali, não, porque está tudo junto e misturado ali, adultério, prostituição, mentira, vaidade, tudo que o mundo oferece. Mas eu estou ali no templo, né, com a Bíblia debaixo do braço, cantando. Cantar é bom, sabe? Aquelas orações vazias, aquelas mensagens de massagear ego, é formalismo. O Senhor não mudou. A sua palavra ainda é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos pregar o evangelho com poder e com autoridade, assim como fez o profeta Joel, chamar o povo à responsabilidade, porque a mão de Deus ela não está encolhida para abençoar, mas ela pode se movimentar para permitir a punição que uma nação, que um povo precisa. E depois não adianta lamentar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui ainda que Joel, ele era filho de Petuel, e o evangelista Valdilon Ferreira, conforme a revista Betel, dominical do segundo trimestre de 1994, na página 10, cita em seu comentário a possibilidade de Joel ter atuado a partir do tempo do rei Joás, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 12. Apesar da escassez de informação sobre Joel, no Novo Testamento o apóstolo Pedro faz uma referência à profecia dele, ratificando assim seu ministério conforme Atos capítulo 2, 16 e 17. Então nós vemos aqui que existem muitas suposições sobre a data em que foi escrito o livro do profeta Joel. A data sugerida para essa revista, 825 a 770 a.C. Então, isso aqui não é uma afirmativa absoluta, mas faz uma menção, mais ou menos pelos estudos, calcula-se que Joel atuou entre 825 e 770 a.C. Justifica-se nas acusações que o profeta faz os fenícios, conforme Joel 3 e 4,
ao Egito e a Edom, conforme Joel 3:19, já que estas poderiam referir-se à invasão de Judá por Sisaque, rei do Egito, conforme está registrado em 1 Reis 14:25, e a revolta dos Edomitas no reinado de Jorão, registra 2 Reis, capítulo 8, verso 20 a 22. Joel não faz referência aos assírios nem aos babilônios, o que indica que seu ministério se deu antes da ascensão daquela potência mundial. A mensagem de Joel mostra que ele viveu num tempo anterior à grande apostasia de Judá, e é possível que tenha vivido desde os dias do rei Joás até os dias de Uzias, nos primeiros anos dos profetas Oséias e Amós. Então, isso aqui são dados históricos que nos traz essas referências, apesar de, como disse, não ser uma afirmação absoluta, tem-se a noção de que, de acordo com os relatos, pode ter surgido isso e acontecido entre esse tempo de 825 e 770. Agora, o ponto 2 aqui vem falando sobre a invasão dos gafanhotos. E aí vemos que nos dias de Joel aconteceu grande destruição por uma praga de gafanhotos que devastou toda a plantação, deixando o povo na fome, miséria e seca. O gafanhoto é um inseto saltador que se alimenta de vegetais. Ele passa por 4 fases em sua vida, que são relatadas distintamente em Joel, capítulo 1, verso 4, como se fossem 4 tipos diferentes de gafanhotos: o cortador, o migrador e o devorador e o destruidor. Então nós vemos aqui que quando você lê o livro de Joel, você vai ver que está bem definido ali. O que deixou, o cortador, o migrador comeu. O que deixou o migrador, o devorador comeu. E o que o devorador deixou, o destruidor comeu. Então, ou seja, acabou tudo, não ficou nada. Ficou talos. Toda a plantação, tudo que existia na terra naquele período foi devastado por esse grande exército de gafanhotos. E aí nós vemos aqui que a praga da locusta contra Israel foi fato real. E acontecimentos semelhantes eram comuns, ocasionados pelos enxames de milhões de gafanhotos que emigravam da Arábia para a Palestina, levados pelo vento do deserto. A destruição foi tão grande que o profeta chama a atenção dos anciãos, conforme está registrado em Joel, capítulo 1, verso 2, os quais, pela vivência dos anos, podem recorrer à memória e responder-lhe. Deuteronômio, capítulo 32, verso 7, Jó, capítulo 32, verso 7. Embora a resposta esteja implícita, ele concita os anciãos a demonstrarem ao povo sobre a severidade do castigo, incitando ao temor a Deus, ou incitando-o a temer a Deus, conforme está registrado no Salmo 76, versos 6 a 8, e Êxodo, capítulo 13, do verso 8, e Josué, capítulo 4, verso 7. Então, o que nós podemos entender aqui? A praga veio, destruiu tudo. O povo estava vivendo num verdadeiro formalismo espiritual. As pessoas, em outras palavras, não estavam tendo compromisso com Deus. As pessoas estavam vivendo a sua vida como se Deus não existisse. Só faltava eles, como em outra ocasião, atribuir tudo o que tinha a Baal. Mas o Senhor permite que essa praga de gafanhoto, conforme vimos aqui no relato, que vem empurrado pelo vento do deserto, se abata sobre Judá e destrua todas as plantações que existiam. Então Joel entra em cena, convocando os anciãos, convocando os sacerdotes, para que agregue o povo e busque a Deus e entenda que o que está acontecendo não é uma coisa do acaso, mas era a mão de Deus que estava trazendo o açoite para um povo que tinha deixado de lado a seriedade, e tinham se voltado para um cristianismo frouxo, fraco e sem vida. O Senhor quer
como corpo, como membros do corpo de Cristo, possamos funcionar de acordo com a sua vontade, porque, como diz Paulo, ele é o cabeça da igreja. Então, nós não podemos nos conformar com este mundo, diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos aceitar as coisas que estão acontecendo no mundo, até porque Jesus disse que do mundo nós não somos. Então é preciso vivermos 24 horas por dia, né, em comunhão com o Senhor, até porque não sabemos aqui em que hora, em que dia, em que momento o Senhor voltará para nós. Se você é um daqueles que está esperando a volta de Jesus coletivamente, é melhor você começar a rever conceitos, porque é provável que se você vive uma vida frouxa, não vai dar tempo de você se consertar com o Senhor, porque o Senhor tem voltado diariamente, de minuto em minuto, de segundo em segundo, para aqueles que estão preparados por intermédio da morte. Então não pense você que no dia do arrebatamento você vai estar lá no templo cantando, orando, profetizando e de repente começa a acontecer e você cai de boca no pó e pede perdão a Deus e é arrebatado. Não é assim que funciona. A banda toca diferente. Não é da forma como você está pensando. Então, o que nós vemos aqui nessa frouxidão era o legalismo, era o formalismo, era ter o nome de crente, era participar de reuniões religiosas, mas sem ter compromisso, sem ter uma vida voltada inteiramente ao Senhor. E por conta disso, nós vemos aí as pragas atingindo para mostrar que quando nós nos arrependemos e buscamos o Senhor de corpo, alma e espírito e estamos no centro da sua vontade, tudo vai acontecer ao nosso favor. O vento vai soprar ao nosso favor. As bênçãos de Deus vão estar à nossa disposição. Aí cumpre-se aquilo que está registrado. Eu não corro atrás de bênção, mas a bênção corre atrás de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, nós vemos aqui a necessidade urgente de arrependimento. Deus, por intermédio do profeta, chama o povo ao arrependimento e à santificação. O Senhor diz que todos, independentemente da idade, deveriam se arrepender. E aí o profeta proclama uma ordem ou um chamado dizendo: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Joel, capítulo 1, versículo 3. Então, a ordem de Deus a Joel foi convocar todo o povo, inclusive as crianças, para proclamarem jejum, para se santificarem, para se consagrar, santificar o templo. E quando a gente lê esse ponto aqui, que diz assim: santificai a congregação. Todos, sem exceção, estavam vivendo uma vida dúbia, estavam vivendo uma vida, entre servir a Deus e servir o mundo. Outros, podemos dizer que estavam em cima do muro, diante daquela celeuma: eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda, ou eu permaneço aqui onde eu estou. Então o Senhor convoca todo o povo, e o Senhor está convocando a igreja. Nós precisamos voltar, irmãos, a buscar o Senhor, a pregar o Evangelho, a ensinar, a mostrar a verdade. É claro que o povo está tão infiltrado com as coisas mundanas que muitas vezes eles não querem ouvir a verdade. É por isso que muitos vivem para lá e para cá,
Hoje está numa congregação, amanhã vai estar em outro, daqui a pouco está em outro ministério, daqui a pouco está lá em outro ministério, lá na comunidade, não sei aonde, porque eles ficam procurando aonde não se prega a verdade. Eu quero servir o Senhor, eu quero contribuir, eu quero fazer alguma coisa para Deus, mas eu tenho aqui algumas coisinhas que eu não quero me arrepender, eu não posso me arrepender porque isso vai pegar mal, então eu quero continuar assim, mas eu quero agradar a Deus. Não vai agradar, irmão. Não vai agradar, irmã. Ou você é, ou você não é. E naquele dia vai se cumprir o que está escrito. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode andar como crente, se vestir como crente, falar como crente, ter cara de espiritual e etc, etc, mas o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece a tua alma, e não vai demorar muito, você vai cair da tamanca, você vai cair do cavalo. Por quê? Porque Deus não aceita, né, esse tipo de coisa. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que usa de engano não permanece na congregação do justo. Ou você entra pelo arrependimento sincero, ou você se quebranta diante do Senhor, ou você está excluído. Não precisa pastor nem igreja te excluir, não. O próprio Espírito Santo vai te excluir naquele dia. No entanto, o desejo de Deus é que você se arrependa, para que não venha morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o segundo ponto aqui desse comentário é que também deveriam guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida daqueles que insistem em sua prática sem responder ao chamado do Senhor para uma vida de santidade. Então, se você tem sofrido, se você passou por algumas mazelas, você nunca vai poder se esquecer. É uma ordem divina, você tem que manter isso vivo na tua mente. Por quê? Porque lembrando do que você já passou, você não vai incorrer no erro novamente. Você não vai praticar. Pelo contrário, você vai buscar viver uma vida de santificação. Eu sei quem eu fui no passado, eu sei o que eu aprontei, mas o Senhor me chamou, né, por meio da fé, a essa graça maravilhosa. E agora eu estou na graça. Eu recebi a salvação mediante a fé. E não veio por conta de obras, por conta de presente, por conta de contribuição, mas ela veio por conta da graça e do sacrifício do Senhor Jesus. Então eu tenho que manter focado no futuro, mas sem esquecer o passado. Alguém diz assim, não, esquece o passado. Não, tem coisas que é preciso esquecer, mas há coisas que você precisa ter sempre em mente. Por quê? Porque se você esquece totalmente, você acaba muitas vezes cometendo outro erro. E esse era um dos problemas do povo de Judá. Deus abençoava eles de maneira poderosa, e quando eles estavam na bênção, eles deixavam Deus de lado por um instante e começavam a voltar a fazer as coisas erradas. Então, a mensagem é essa: vocês têm que guardar na memória como o pecado traz graves consequências à vida. E quando você lembra disso, você tem que ter medo, não é temor, tem que ter medo e fugir, foge para os pés da presença, para os pés do Senhor Jesus, para a presença do Senhor, e busca ali uma purificação, uma santificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que um dos temas centrais do livro de Joel é o dia do Senhor, conforme está registrado em Joel, capítulo 1, verso de 15, e capítulo 2, verso 1. Esse termo se refere a um período em que Deus virá dramaticamente para trazer ira e juízo sobre os ímpios e salvação ao justo. Deus é Senhor do tempo. Não há dia que não seja o dia do Senhor, no sentido geral, mas às vezes Deus entra na arena espaço-temporal para asseverar firme e dramaticamente que Ele está no controle de tudo. Então, irmão, entendeu? Aquilo que nós já falamos acerca de santificação, de arrebatamento, sobre a questão de ser um crente nominal, um crente simplesmente que vive por meio do formalismo e etc, e etc. Nós vemos que Deus, Ele é atemporal e que o dia do Senhor é hoje também. Para muitos o dia do Senhor chegou. Por intermédio de quê? Por intermédio da morte. Se ele estava preparado, louvado seja Deus. Ele já está livre do pecado, da condenação e de tudo que permeia essa terra. Se ele não estava preparado, a palavra de Deus diz que segue-se a juízo. Então,
é hoje. Eu devo estar pronto hoje para encontrar com o Senhor. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. É hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Hoje eu preciso estar santificado, eu preciso estar me santificando, eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Hoje, agora, amanhã, se aqui estiver, depois, até o dia que o Senhor vier me buscar. Seja pelo arrebatamento coletivo, ou seja, por intermédio deste elevador chamado morte. Eu entro aqui na porta, aqui no térreo, e a porta se abre lá no último andar, e lá em cima eu vou estar guardado com o Senhor até o dia da sua volta coletiva para buscar o seu povo, e assim aqueles que estiverem vivos naquele momento e preparados ouvirão o toque da trombeta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados conforme nos orienta o apóstolo Paulo. No ponto 2, está dizendo que a singularidade da mensagem do profeta é que ela se origina de uma experiência do cotidiano, ou seja, a contemplação de uma praga de gafanhotos. E sua mensagem se destinava tanto à liderança quanto aos moradores da terra. Todos estavam sendo alertados e chamados pelo Senhor ao arrependimento, jejum, à conversão e contrição. Então, diante daquele cenário caótico, e por que não dizer catastrófico, Joel, ele usa esse acontecimento como pano de fundo para chamar a atenção dos moradores de Judá, ou os moradores de Israel, para que eles se arrependessem, se voltassem para Deus, se humilhassem diante do Senhor, reconhecessem a soberania de Deus, para que Deus mudasse, aquele cenário, mandasse chuvas de bênção sobre eles, porque agora a situação era caótica, era de fome, era de seca, era de angústia, de tristeza, e isso precisava mudar. Mas só ia haver uma mudança se houvesse da parte deles o reconhecimento dos seus pecados, dos seus erros, e se arrependessem para que Deus pudesse voltar a abençoar. E aí, na cultura daquele tempo, qualquer sinal de desordem na natureza era entendido como castigo de Deus. Inundações, gafanhotos, granizos, eclipses, secas e etc. Esses sinais provocavam reflexões e um convite para um ajuste naquilo que desagradava ao Senhor. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Joel, percebe-se um cântico triste. Apesar disso, Joel descreve que o país lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade, conforme Joel, capítulo 1, verso 8. Tal é a tristeza que todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Joel, capítulo 1, verso 12. Mas, em seguida, faz um apelo à conversão. Será que, ao olhar para o país devastado, aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? Aí ele faz aqui uma interrogação. As árvores estavam secas, a plantação estava só os talos e seco, por quê? Porque o gafanhoto tinha comido tudo. Não havia nada na terra, não havia meio de sobrevivência. Aí Joel, ele faz essa pergunta, era hora de se voltar para Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer que precisavam se voltar para Deus para que Deus pudesse mudar aquele cenário. E a pergunta é, mas será que aquele povo vai reconhecer que precisa se voltar para o Senhor? Nos dias atuais não é diferente. Quantas pessoas estão sendo, por ter dado legalidade ao inimigo das nossas almas, estão sofrendo, estão pagando um alto preço, mas eles não querem se voltar para Deus. Quando você faz o convite, irmão, está na hora de você voltar para o Senhor, Deus vai mudar a situação. Eu vou pensar. Mãe, vamos hoje à igreja, vamos ao culto, Deus tem uma palavra para você. Não, hoje não vai dar, mas domingo próximo eu vou com você, sabe? Parece que fica anestesiado, parece que ou tem medo de Deus revelar alguma coisa. Mas a palavra de Deus nos afirma, irmãos, que aquele que confessa e deixa alcança do Senhor a misericórdia.
Às vezes as pessoas acham que Deus tem prazer em levantar vaso lá na frente e para expor a vida de alguém. Deus, ele é muito educado. O Senhor é educado, irmão. Ele sabe o que você fez e ele não vai dar legalidade ao inimigo para envergonhar você. Você precisa reconhecer que o nosso Deus é discreto, porque ele, mais do que ninguém, sabe o que você fez e sabe exatamente o que você precisa, e ele tem a resposta para toda a situação que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Joel se dirige, a diversos grupos distintos de pessoas quando descreve a terrível praga e suas consequências devastadoras. Depois fala com os adoradores, conforme Joel, capítulo 1, verso de 8 a 10. Quem tem de ir ao templo de mãos vazias porque não há sacrifícios para ofertar? Ele dirige-se aos lavradores, Joel capítulo 1, verso de 11 a 12, que uivam porque suas colheitas estão arruinadas. Por fim, Joel vira-se para os sacerdotes, conforme registra Joel capítulo 1, verso de 13 a 14, e diz-lhes que jejuem e orem. Aqui chegamos ao cerne da questão, pois Deus estava punindo a nação por causa do pecado, contanto que o povo lhe obedeça. Ele enviará a chuva e a colheita, mas, se lhe der as costas, ele fará com que os céus sejam como bronze e destruirá as colheitas. Deus, tem muita gente que diz que Deus, ele é amor, e na verdade é amor. Que Deus é misericordioso, e ele é misericordioso. Que Deus é compassivo, e Deus é compassivo. No entanto, Deus é amor, mas é um fogo abrasador ou consumidor. Quando nós temos uma aliança com Deus, Deus é fiel para honrar esta aliança. A nossa parte é manter essa aliança de pé, ou seja, honrar a aliança que fizemos com Deus, porque Deus, ele não se afasta da aliança que fez. Se a gente for fazer uma análise do povo de Israel, desde Abraão, nós vemos que Deus teve motivos para destruir o povo, exterminar o povo de uma tal forma como nunca se viu, sem precedente. Mas Deus nunca fez isso. Por quê? Porque Deus honra a sua aliança com Abraão. E apesar de tudo que aconteceu com o povo de Israel, Deus ainda mantém a sua aliança. Deus, ele não tirou o castigo. E o povo de Israel foi castigado por muitas pragas e por muitas nações, foi escravizado, muitos foram mortos, enfim, mas a mão de Deus continua estendida sobre o povo de Israel por conta da aliança que ele tem. Porém, Deus não aceita o pecado. E da mesma forma como Deus tratou com o povo de Israel e ainda trata, Deus agora também trata com o novo Israel de Deus, que somos nós, a igreja, desse tempo. Então veja, enquanto eu e você tivermos essa aliança firmada com Deus, estivermos obedecendo ao Senhor e à sua palavra, guardando os seus mandamentos, em total obediência ao Senhor, Deus promete, através da sua palavra, nos abençoar em tudo, porque nos tornamos para o Senhor como filhos, e somos filhos. E um pai que tem um filho, que ama esse filho, sempre vai estar dando a ele aquilo que ele precisa. No entanto, o mesmo pai que ama e que provê todas as necessidades do filho é o mesmo pai que corrige, porque Deus não aceita filho bastardo. Ok, meu querido? Então nós vemos aqui que quando as coisas começam a dar errado e que você está caindo, você precisa imediatamente se voltar para Deus, fazer um exame de consciência, ver onde você está falhando, o que você está fazendo de errado, buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Esse é o conselho do profeta Isaías. Então nós vemos aqui que se arrependessem, se jejuassem e buscassem o Senhor em oração, com o coração quebrantado, Deus prometia enviar a chuva e a colheita. Mas se esse povo se voltasse para Deus, ou seja, virasse as costas para Deus, o Senhor
faria com que os céus se tornassem céus de bronze, e a destruição viria para as colheitas e para tudo que eles teriam construído, conforme vimos no relato do profeta Joel. Então nós vemos aqui que a segunda parte do livro do profeta Joel é uma mensagem de esperança. O derramamento do Espírito Santo, depois de toda aquela desolação, a consolação do Senhor chegará. O Novo Testamento ratifica estes versículos ao se referir ao Pentecostes, conforme registra Atos capítulo 2, 16 a 21, e a presença e a ação do Espírito resulta em profecias, sonhos, visões, modos próprios do agir de Deus no Antigo Testamento. Então nós vemos aqui que as maiores bênçãos colocadas diante do povo de Deus são, primeiro, o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Segundo, o julgamento das nações. E terceiro, a glorificação do povo de Deus. Estas características não são mantidas estritamente em separado, mas, mesmo assim, são indicadas com clareza e relacionadas de perto umas com as outras. Os estudantes do Novo Testamento reconhecem com facilidade os versículos 28 a 32, por ser a promessa gloriosa citada por Pedro no dia de Pentecostes, quando este a identificou por é o que foi dito pelo profeta Joel, conforme Atos capítulo 2, versículo 16 a 21. Então nós vemos aqui esse cenário, ou esse paralelo, da profecia de Joel, que depois de toda aquela calamidade, depois de pregar o arrependimento, ele faz essa promessa que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É ato esse que se cumpre lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando do derramamento do Espírito, e Pedro pregando, ele cita o profeta Joel, que o que estava acontecendo era o que tinha sido previsto pelo profeta Joel. Por outro lado, entre Joel e Pedro, nós temos Jesus, que ele vem e ele diz aos discípulos, aos apóstolos, que ele precisava retornar ao Pai, que ele tinha que voltar para o Pai. E somente quando ele retornasse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador. Porque durante o tempo que Jesus viveu com seus discípulos, ele consolou, ele orientou, ele curou, ele abençoou, mas ele diz, se eu não for, o outro Consolador ou aquele outro Consolador não virá. Então é preciso que eu vá para que ele venha. E ele vindo, ele estará convosco para sempre. Então esse derramamento do Espírito aconteceu lá, no cenáculo, ali em Atos capítulo 2, e a partir daí, meus amados irmãos, o Espírito Santo tem sido derramado sobre toda a carne. Muita gente não acredita, muita gente acha que esse tempo foi restrito ali e só foi para os discípulos, para os apóstolos, e a partir daí cessou. Não cessou. Hoje, se você buscar o batismo com o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo e vai falar em outras línguas, vai falar em novas línguas, ok? E o apóstolo Paulo, depois ele vem orientando a maneira como você busca o batismo com o Espírito Santo. E ele aconselha a buscar os melhores dons. Louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje o Espírito Santo está na igreja e com a igreja. Ok? Então ele veio para ficar conosco para sempre. E esse para sempre não é somente durante essa vida. Porque no dia que a igreja do Senhor Jesus for tirada da terra, que aliás vai ser tirada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai ficar aqui, depois que a igreja voltar para o Pai. Há uma linha teológica que diz que depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo ainda continua por aqui para convencer aqueles que ficaram. Eu nunca entendi isso na Bíblia. Eu nunca encontrei essa resposta na Bíblia de que isso seja verdade. Eu creio que o Espírito Santo é o Cicerone, é aquele que vai apresentar à igreja, a noiva do Cordeiro, ao Senhor Jesus, que estará nos ares aguardando ela. Porque o arrebatamento vai ser dessa forma. É num dia normal como qualquer outro, ou numa noite ou numa madrugada, normal como todas as outras que já passamos. E no abrir e fechar de olhos, o Espírito Santo arrebatará a sua igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, e levará ao encontro do Senhor nos ares.
É assim que eu tenho entendido desde que me entendo por gente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O outro ponto importante é que o arrependimento sincero move o coração de Deus para mudar o quadro de tristeza que veio em consequência do erro em alegria, conforme está registrado no Salmo 51:17. Em Joel, Deus se compadece e promete alívio sobre a nação. O Senhor teve misericórdia do seu povo e, para honrá-lo, mostra o seu zelo. Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Joel, capítulo 2, verso 19. O Senhor restauraria as colheitas, devoradas pelos gafanhotos, e o povo seria suprido em suas necessidades básicas, e isso levaria a reconhecer a soberania e o poder de Deus, e todos saberiam que Deus estava no meio do povo de Israel, conforme registra Joel capítulo 2, verso 21 a 22, 25 e 27. Então nós vemos que o arrependimento sincero, ele traz uma consequência boa, porque ele tem o poder de mover a mão de Deus para abençoar o seu povo. Então nós vemos aqui, segundo o relato, que quando o povo se arrependeu, voltou para o templo para congregar, apregoou o jejum, se vestiram de pano de saco, reconhecendo a sua miserabilidade. Então a mão de Deus agora tornou-se uma mão abençoadora e vem agora a promessa de que o Senhor iria enviar o trigo, o Senhor ia enviar o mosto e o óleo, e que ia tirar de sobre eles o opróbrio, a miséria, e que todas as nações iriam saber de que Deus, o Deus de Israel, está no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda no ponto 3, a mensagem do profeta é clara. Havendo arrependimento autêntico e fidelidade por parte do seu povo, o Senhor Deus é poderoso para transformar o cenário de desesperança em vitória definitiva. É preciso ter em mente que quando o termo últimos tempos é usado na Bíblia, tem uma conotação de esperança. Trata-se da vitória final de Deus. Então nós vemos aí que sem arrependimento não há remissão de pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia e a sua bondade. Vemos ainda que ao contemplar aquele cenário de destruição, Joel admoesta aos seus compatriotas a buscar a santificação, o quebrantamento e maior submissão ao Senhor. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Tais palavras ainda hoje ecoam no coração daqueles que, sensíveis à voz de Deus, anseiam por sua manifestação, destruindo o mal causado pelo pecado dos homens. É interessante a gente observar essa mensagem, que Deus, através do profeta Joel, não pede para o povo se reunir em casa ou fazer um jejum individualmente particular. Mas o Senhor manda apregoar um jejum, um dia de proibição, de santificação. E ele fala: congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor. Era o templo. É lá que o povo tinha que cair de boca no pó, clamando todos juntos, arrependidos, quebrantados, para que Deus, dos altos céus, pudesse abençoar o seu povo. E hoje é diferente. Muitas vezes tem sido. Já não se ora mais como se orava há alguns anos, algum tempo atrás. Reunião de oração, irmão, conforme a gente costuma ouvir, é só Pedro, Tiago e João. Os demais não vão. Se prepara uma vigília, e como as vigílias hoje estão diferentes, as vigílias têm até um tal de vigilhão. Vigilhão. Por que vigilhão? Porque orar mesmo que é bom, ninguém ora. É cantoria a noite toda, a madrugada inteira, é pregação a noite inteira, a madrugada inteira.
Mas orar mesmo que é bom, ninguém ora, ninguém busca o Senhor. Vigília é algo que eu vivi muito na minha vida, na minha infância, adolescência e jovem, quando moço ainda. Era diferente do que a gente vê hoje. E o Senhor, Ele espera que nós ainda venhamos praticar, porque isso é bom. Você quer ser revestido do poder do Espírito Santo? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em vigílias, em consagração? Domingo de manhã se levantava às 4h30 da manhã e ia ao templo. Somente jovens, a igreja se reunia e orava até às 8h30, 9h. Ali o poder de Deus se manifestava. Quando as pessoas levantavam aquela poça de lágrima ali no chão, em cima do banco, porque havia o interesse de se buscar o Senhor com um coração sincero e quebrantado, e o Senhor visitava os seus servos ali, renovava crentes com dons espirituais, batizava com o Espírito Santo, curava enfermidades, não precisava de salamaleque, não precisava ficar rodopiando a pessoa, fazer ele ficar bananeira no chão, falar no ouvido dele para ele dobrar a língua e falar alguma coisa estranha para dizer que tinha sido batizado. Não, irmão, era muito simples e natural. E hoje a gente vê esses artifícios aí. As pessoas têm até hoje curso de língua estranha para você poder falar na igreja, para dizer que é batizado com o Espírito Santo. Eu considero isso como uma grande blasfêmia. Precisamos ter muito cuidado com isso, né? Escola para aprender a falar em línguas estranhas. Esse é o século XXI. É o tempo chamado pós-modernidade. Nós estamos vivenciando isso. É por isso que o Senhor, como foi feito a Joel, né, como chamou a Joel, está nos chamando hoje a um arrependimento sincero, a um quebrantamento sincero do coração, né? Deixarmos de ficar enfeitando o pavão e apregoar um jejum, uma santificação, uma consagração e irmos ao templo, não para ficar ouvindo homens, mas para nos quebrantar diante do Senhor com o rosto em terra, chorar na presença do Senhor as nossas misérias, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o Senhor continue avivando a sua obra, porque estamos vivendo tempos difíceis, aonde o pecado, a imoralidade, a vaidade, tudo que não presta tem entrado na igreja, tem convivido na igreja, até porque hoje existe um interesse financeiro muito grande nas grandes denominações, e aqui eu até generalizo, porque está todo mundo no mesmo balaio, infelizmente. O negócio é recurso financeiro, quanto mais gente, mais contribuição. Então eu não posso, deixa ele no pecado dele ali, ele é amaziado, deixa ele lá amaziado, ele tem uma vida desmantelada, deixa ele lá. É melhor um desmantelado dentro da casa de Deus do que fora, mas pregar a verdade para que ele venha se arrepender, porque se não houver pregação, irmãos, o Espírito Santo não tem como atuar, porque quem convence o pecador, né, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. É ele que vai convencer o cristão. Mas para que o Espírito Santo convença essa pessoa, esse pecador, esse crente disfarçado, é preciso que se pregue a palavra de Deus, com todas as letras, sem acrescentar e sem tirar. Foi o que Joel fez. Ele aproveitou aquele cenário para poder mostrar na prática o que estava faltando e o que precisava ser feito para que aquela situação fosse mudada. Então nós precisamos nos colocar na brecha, porque um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. E vai ser muito triste você ter remado o oceano inteiro e se acabar na praia, viu? Morrer na praia. Então vamos continuar remando, mas vamos remar da maneira certa, para quando chegar na praia a gente sair levando os peixes que nós pescamos no mar, que é esse mundo tenebroso, apresentar diante do Senhor aqueles que o Senhor nos permitiu ganhar para Ele, pregando o Evangelho, não ser omisso, mas pregar o Evangelho como deve ser. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluirmos, diz aqui que, apesar do atual cenário da sociedade pós-moderna, a igreja deve continuar firme em seu propósito, pregando o Evangelho, que confronta os homens com seus pecados e anunciando a esperança que há em Jesus. É isso, exatamente isso que nós precisamos fazer. Você, como cristão, como cristã, precisa também assumir esse papel.
Aqui eu falei de obreiros, pastores, ministros, mas a igreja toda a igreja, ela tem essa responsabilidade. Ok, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Permitindo o Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá, se assim Deus quiser.